Olá pessoal! Finalmente terminei de ler o livro 4 Vidas de um Cachorro, assisti o filme e hoje vim contar pra vocês o que eu achei do livro e da adaptação do filme. Antes de continuar, se você ainda não viu o filme e não gosta de saber do final da história ou da história em si antes de assistir, pare este vídeo agora, assista o filme e depois volte aqui. Se você ainda não leu o livro, eu tenho certeza que vai ficar morrendo de vontade de ler. Vou começar fazendo um resumão da história para aqueles que ainda não assistiram, não leram o livro, mas que resolveram seguir em frente aqui no vídeo. Como o próprio nome já diz, tanto o livro quanto o filme contam a história de um cãozinho que teve 4 vidas. Se bem que no filme ele acaba tendo 5, mas originalmente ele tem 4. E durante todas essas vidas, ele fica se questionando qual é o real propósito. Porque afinal de contas ele morre e volta, morre e volta. Então ele fica ali com essa reflexão durante todo o livro e todo o filme. Durante todas essas vidas, ele tem memórias das vidas anteriores, tanto memórias visuais quanto memórias de cheiro. É uma história ótima para todas as idades e principalmente para assistir o filme ali em família. Uma coisa também muito legal que acontece nos dois é que a história é contada pelo cachorro. Então é bem legal ver como é a mente do cachorro, como ele realmente pensa. Agora eu vou falar um pouco sobre a construção da história. Mas para isso eu acho bem importante ressaltar que primeiro eu li o livro e depois eu vi o filme. Então, basicamente, eu acabei criando uma expectativa em relação ao filme. E, infelizmente, a adaptação do filme acabou me frustrando bastante. Existem filmes que, quando eles adaptam a história, apesar de não mostrar ela por completo, eles são muito fiéis a alguns acontecimentos que tem no livro. Esse não é o caso de 4 Vidas de um Cachorro. Lá no livro, na primeira vida do cão, ele é um cãozinho de rua e a história começa quando ele nasce e está ali com a sua família. Ele tem, se eu não me engano, 3 irmãos e mais a mãe. E no livro mostram algumas aventuras que eles têm durante a vida, até o momento em que eles são capturados por um canil. E lá nesse canil, ele recebe o nome de Todd. Mostram-se algumas histórias do cão também nessa vivência do canil com outros cães. Conta inclusive uma briga que o Todd teve com outro cachorro e que acabou machucando muito ele. E aí o canil acaba sendo interditado por superlotação. E os cães são transportados, transferidos para algum lugar que parece, tipo assim, um canil de prefeitura, digamos assim. E aí, nesse canil, eles começam a ver quais são os cães que têm maior probabilidade de serem adotados. Os que estão muito debilitados acabam passando pela eutanásia, que é o que acontece com o Todd. Aí no filme narra como ele vai se sentindo ali naquele momento em que ele vai perdendo a vidinha dele, e aí ele nasce de novo. No filme, essa vida leva assim um salto enorme, como se ele nascesse e dali a pouco, com poucos acontecimentos, ele já morre e já nasce de novo. E aí nessa nova vida, ele é o Bailey. No livro, ele nasce em um canil que dá a entender que é legalizado, enfim, mas ele acaba fugindo e nessa fuga ele é resgatado por uma pessoa que acaba levando ele embora, mas deixa ele trancado dentro de um carro. E aí ele começa a sofrer com a hipotermia. E alguém que está passando na rua vê o cão dentro do carro sofrendo, tenta abrir o carro e resgata ele. Essa pessoa que resgata ele é a mãe do Ethan. E aí ela leva o cão para dar de presente pro filho dela. Nessa segunda vida, acontece no filme muitas coisas que não tem nada a ver com o livro. Por exemplo, no filme dá a entender que o pai do Ethan, ele tem um comportamento muito agressivo e em alguns momentos ele até está alcoolizado. No livro, conforme eu fui lendo, eu não percebi isso. No livro parece que o pai dele sim é muito atarefado, viaja bastante e tem algumas discussões com a mãe. Mas eles passam muitos anos juntos. Inclusive, lá no meio do filme acontece um incêndio na casa deles que é provocado por um amigo do Ethan que tem muitos ciúmes dele. E nesse momento, no filme, os pais já são separados, mas no livro eles ainda estão juntos. Uma coisa que também é muito diferente é que quando começa a pegar fogo na casa, as primeiras pessoas a se salvarem são os pais. E aí o cão vai atrás de acordar o Ethan, que pula da janela
e acaba machucando a perna dele. Isso acontece no filme também, e enquanto a casa está sendo reformada, a família toda mora em um apartamento. E aí o Ethan, ele acaba ficando muito frustrado por causa do problema que ele tá tendo na perna e não quer voltar para o colégio. É então que ele é levado para a fazenda do avô para continuar o tratamento. Lá ele tem uma namoradinha que visita ele frequentemente, que é muito amiga da família, até que um dia ele muda de escola ou vai para a faculdade, não lembro muito bem. E aí isso também acontece no filme, mas no filme o Ethan sai dirigindo o carro sozinho, o Bailey corre atrás dele, né, desesperado, ele sobe no carro, o Ethan faz um carinho nele, mas joga ele pra fora do carro e manda ele voltar pra casa. Essa parte do filme eu achei bem absurda, porque quem faria isso, não é mesmo? Você pegaria o seu cão que saiu correndo na rua e simplesmente manda ele voltar pra casa? Você levaria ele de volta pro local de onde ele não deveria ter saído. No livro, essa história é bem diferente. O Ethan ainda tem a namorada, quem dirige o carro é a mãe dele, e o Bailey foge das mãos da namorada dele, e não da mãe, como acontece no filme. Bom, passa-se o tempo, o cão acaba ficando doente, acaba falecendo e nasce na terceira vida dele, que também no filme não tem muito a ver com o livro. Na terceira vida, ele é a Ellie, que é uma cachorrinha policial. Ela também nasce num canil e ela é escolhida pelo policial para trabalhar com ele. Então ela passa por vários treinamentos até que começa realmente a participar dos resgates. No filme, quando a Ellie está em ação, digamos assim, ela acaba recebendo um tiro e acaba falecendo. No livro não é nada disso que acontece. Ela acaba morrendo de velhice. E quem na verdade recebe o tiro é o dono dela, que acaba sendo aposentado. E ela muda de parceiro, digamos assim, e passa a trabalhar com a Maya, que no filme é a mulher, em teoria, é a mulher da quarta vida, que nem existe no livro. Aliás, a Maya é completamente diferente do que se mostra no filme. Então, a Maya também é policial, depois de um tempo a Ellie acaba se aposentando, e aí elas participam de algumas apresentações mostrando ali a Khan salva-vidas, digamos assim, que ela se tornou. E essas apresentações geralmente acontecem em escolas, onde em uma delas um menininho acaba sumindo. E aí a Ellie vai ajudar a procurar ele. E é aí que acontece aquela cena que no filme é num rio. E aí a Ellie tenta resgatar uma menininha, que era a menininha que estava sendo sequestrada. No livro é um menino que acabou se escondendo em algum lugar. A Ellie acha ele, mas como tava muita chuva, ele acaba escorregando e dá a entender que ele cai em algo muito parecido com um esgoto, alguma coisa assim. E aí a Ellie mergulha nesse lugar, que tem uma correnteza, e resgata ele, mas daí ela fica muito debilitada, por causa, né, do esforço que ela acaba fazendo, volta pra casa, enfim, e aí passam-se o tempo, a Maya casa, tem os filhos dela, até que a Ellie morre de velhice. Então no filme, que na quarta vida a Ellie é um corgi, não existe isso no livro. Aliás, a vida da Ellie é muito mais interessante no livro do que no filme. Na última vida, que lá no filme, na verdade, é a quinta e no livro é a quarta, o cachorro, ele renasce no corpo de um labrador preto. E lá no filme é completamente diferente, né? E no livro, esse labrador também nasce em um canil e ele é dado de presente para uma moça. Essa moça tenta criar ali esse cachorrinho dentro de um apartamento, mas como todos os vizinhos reclamam da bagunça que ele faz, ela acaba dando o cão para a mãe dela cuidar. E aí na casa da mãe dela é que o cachorro fica acorrentado do lado de fora, o padrasto dessa menina não gosta do cachorro, até que ele abandona o cachorro. E aí nesse abandono de cachorro, ele acaba indo para um lugar que era próximo à fazenda do vô do Ethan lá da segunda vida. E como ele tem as memórias das vidas passadas e em todas elas ele pensava muito nesse menino, porque ele amava muito ele, eles tiveram muitas aventuras, ele começa a relembrar o caminho de volta para casa. Aí os acontecimentos nessa última vida são muito parecidos. O que difere mesmo é o final ali do filme com o livro. No filme eles acabam, né, todos felizes e contentes. O cachorro ajuda ali o Ethan a
voltar com a namoradinha dele lá da segunda vida. Eles casam, têm uma vida super feliz, mas dá a entender no livro que o Ethan é mais velho do que realmente é no filme. E lá pelas tantas tem sim uma morte no final, que não é a do cachorro. Mas eu não vou contar porque vou deixar aí essa curiosidade para vocês lerem o livro. O que dá a entender no final do livro é que sim, o cachorro entende então qual é o propósito da vida dele, que é justamente salvar as pessoas. Então acontece ali essa fatalidade e dá a entender que essa seria a última vida do cachorro. E por causa de tantas diferenças entre o livro e o filme, foi que eu não gostei do filme. O filme é legal se você assistir só ele e assim se desligar da história do livro. Ele cumpre bem o seu papel, ele é super emocionante. O que eu notei é que ele é feito muito mais para emocionar do que para se divertir. E o livro não, o livro ele conta detalhes da vida do cão, tem muita coisa que é engraçada. Se você já leu ou se você tá pensando em ler, conforme você vai lendo, você vai percebendo algumas características ali do cão. Principalmente ali a questão das emoções, que os cães não sentem emoções complexas como vergonha, enfim. Isso é bem mostrado, é bem mais retratado no livro do que no filme. Mesmo tendo que ligar uma coisa com a outra assim mais rapidamente, né, para amarrar a história, muitos outros filmes foram melhores comparando com o livro do que o 4 Vidas de um Cachorro. O outro tópico que eu gosto bastante de analisar é a personalidade do cão. Eu já acabei falando um pouquinho. Então essa coisa do livro e do filme serem contados em primeira pessoa eu achei muito legal, porque dá assim para perceber a personalidade do cão ali, né, o ponto de vista do cão. Mas confesso que eu não achei tão legal a narração do filme. Me pareceu que era uma coisa muito distante, talvez assim faltou um pouco mais de emoção. No livro dá muito mais emoção ao ler. E claro que todo filme passa sempre assim uma mensagem final, uma mensagem de reflexão, que neste caso é justamente essa reflexão do nosso propósito de vida. Por que nós estamos aqui? O que nós realmente precisamos fazer na nossa vida? Quem são as pessoas que a gente precisa ajudar ou salvar, enfim. E em todo filme de cachorro eu sempre sinto aquela sensação de deveria aproveitar mais os pequenos momentos da vida, deveria fazer as coisas sem pensar muito no que vai acontecer, né? Porque os cães fazem muito isso, né? Eles aproveitam cada momento como se fosse o último momento da vida deles e eles fazem assim de tudo para agradar o dono, para mostrar o amor que eles têm pelas outras pessoas. Resumindo tudo que eu falei aqui, o filme 4 Vidas de um Cachorro não entrou para minha lista dos 5 filmes preferidos com cachorro, mas o livro passou a ser sim um dos meus preferidos, batendo de frente ali com Marley e eu. Espero que você tenha gostado dessa minha resenha sobre o filme. Se você ainda não leu o livro, corra ler. É muito bom, é muito divertido, eu tenho certeza assim que vocês vão gostar. E se tem algum outro filme ou algum outro livro que você gostaria de ver uma resenha aqui no canal, deixa o nome aqui nos comentários pra mim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!